queria só fazer uma pergunta para vocês dois, né? A gente está discutindo aí principalmente essa questão do minério de ferro. Vocês acreditam que o ciclo de commodities possa ter dado uma arrefecida aí diante desse cenário que a gente tem visto aí nos últimos dias, principalmente por conta das empresas ligadas ao minério? Eu queria saber a opinião de vocês dois. Muitos analistas falavam que a gente estava vivendo um super ciclo no começo desse ano, né, das commodities. E agora? Querem começar? Vamos lá, Celso. Pode dar. Já comecei falando aqui. Mas a gente já viu, o minério já subiu muito, o próprio petróleo também voltou para casa de $70 o patamar, com crescimento econômico, a gente saindo de uma pandemia e aí gerando uma confiança maior, algo que acontecia, por exemplo, no Japão e na própria Europa, a gente via os países crescendo menos, gerando até, quando a gente olha Japão, uma estagnação já acontece há muitos anos no que tem crescimento econômico. Então, o que animou foi, por um lado, foi a liquidez global, né? Muito dinheiro na mesa, investimento em empresas. A gente viu, nunca se abriu tanto capital, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Agora houve esse freio, juros muito baixos, juros negativos em grande parcela de diversos países. Quando você olha a Alemanha, por exemplo, nominal, alguns títulos nominais, eu não digo nem um real, ou seja, não vale a pena investir porque o governo vai te dar um retorno pior do que você botou 100 euros, você vai receber 98 daqui a 2 anos, então você recebe menos, um exemplo aqui. Então, assim, o que as pessoas falavam? Eu preciso investir em algo que me gere um retorno maior, porque eu não posso comprar títulos públicos, não faz sentido ter essa poupança, digamos assim, esse investimento. E aí as pessoas começaram a tomar mais risco, tem empreendedorismo, tem empresas que não geram caixa, houve isso. Isso é normal, são ciclos que a gente vivencia. Que a gente está no commodity, sim, por conta desse crescimento econômico. O grande ponto com o aumento de juros e por parte de diversos bancos centrais, eu acredito que essa inflação é transitória, ano que vem a gente tende a voltar, principalmente por pandemia, principalmente por auxílio por parte dos governos, né, dos bancos centrais no mundo. Olhando esse cenário para juros subindo, isso deveria sim arrefecer preços, uma inflação também mais controlada, e aí commodities deveriam parar de subir num momento como esse. Eu não vejo as pessoas falam um super ciclo, agora não para de subir. Não faz sentido, até porque isso inflação, e aí você gera um consumo menor. Mas eu ainda vejo um positivo para ativos de risco. O que eu olho, não vejo um boom absurdo em relação aos preços das commodities. E você, Marcos Saravalho, sua opinião, por favor. Bom, eu acho que a gente tem um super ciclo, só que o meu conceito ele é um pouco diferente. Super ciclo. Primeiro, acho que o principal conceito que eu tenho é que é um ciclo completamente heterogêneo, né? Então, as commodities não vão andar todas juntas na mesma velocidade e na mesma tendência, às vezes no curto prazo, talvez a gente nem tenha a mesma tendência. Mas, por exemplo, eu acho que a gente tem um ciclo positivo para petróleo. Não vejo petróleo o ano que vem a $60, também não vejo poucos argumentos para ir para $100, mas talvez mais justificativa para se valorizar do que para realmente cair muito além dos $70 ou $65. Então, acho que é um ciclo positivo, né? Talvez um super no sentido assim, a gente tem argumentos de continuar uma demanda crescente, uma demanda forte. O que a gente está discutindo muito ao redor do mundo, toda a questão ESG também, é a parte de descarbonização. Aí talvez a gente seja afetado um pouco mais na siderurgia, na mineração, né, pontualmente, mas também não vejo o minério de ferro a $20, por exemplo, não vejo o minério de ferro a $50, né? $70, a Vale continua ganhando dinheiro, né? Talvez poucas empresas do mundo, mas continua ganhando dinheiro. Então é um ciclo, ainda seja um ciclo bom para algumas companhias, né? Talvez não é o patamar que a gente estava vivendo alguns meses atrás. Mas a gente tem algumas commodities, principalmente agricultura, agro aqui no Brasil, que vão continuar em alto, né? Eu estava conversando na semana passada com o time da JBS, tem uma expectativa para alguns grãos, né, que continuem num ciclo de valorização, pelo menos para essa próxima safra, os próximos 12 meses. A gente tem uma expectativa para algumas determinadas commodities, principalmente alimentos, continuam numa tendência de valorização. Inclusive, eu já vou dar um spoiler aqui, mas acho que para investidor de bolsa, que está olhando um pouco mais para curto prazo, digo curto prazo nos próximos 6, 12 meses, acho que para uma boa diversificação e até para ter um pouco de
menor correlação com política, com a própria macroeconomia, a gente vai ter que começar a olhar com muito carinho o setor agro aqui na Bolsa. Então, eu acho que depende muito do setor. A gente, na minha opinião, continua com argumentos para ter um ciclo favorável para as commodities como um todo. Mas talvez tínhamos também alguns exageros alguns meses atrás em alguns setores, né? Então, assim como tivemos em 2020, né, inacreditavelmente, o petróleo sendo cotado no terreno negativo, né? Então a gente sempre tem exageros. Lógico que ali foi uma particularidade, mas tem alguns exageros. Mas acho que o ciclo ainda de longo prazo é um ciclo favorável para as commodities, mas vai ser completamente heterogêneo. Não vai ser no curto prazo. Se a gente medir em janelas de 3, 6 meses, talvez a gente tenha, como eu falei, o petróleo mais estável, o minério caindo, mas algumas outras commodities agro continuando uma tendência de valorização, tá? Então, acho que essa preocupação a gente vai ter que ser mais seletiva nas nossas commodities, tá? Essa é a minha leitura.